Pô, muito legal, produtivo isso aqui. É legal, gostei demais. Então vamos lá, um, dois, três e já. Olá pessoal, tudo legal por aí? Tô aqui com o Carlos Holanda, sou fãzaço do Carlos, Somos dois, hein? já fiz 2 cursos online com ele, quero fazer todos os cursos dele, porque o modo dele abordar a astrologia, muito útil, muito objetiva, muito profunda, muito realista, eu sou fã disso. Então, Carlos, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer ter você aqui pra gente conversar. Eu que te agradeço, Yuri. Beleza, então é o seguinte, cara, fiz uma pesquisinha aqui massa sobre você, vi que você leva a astrologia para a faculdade, você dá curso de astrologia numa faculdade aí do Rio, é isso? Olha, já aconteceu uma vez e volta e meia eu levo astrologia também, mas foi assim, falando virginianamente, né, com detalhes, é, vamos lá atrás, vamos lá atrás. O primeiro curso de astrologia na universidade que eu tenho notícia, né, até porque eu mesmo fui um cara que fui procurar como aluno, foi o do Raul Martinez, lá na Unesp, em São Paulo. Aquilo foi, cresceu o olho para eu fazer o curso lá. Só que quando eu cheguei lá já tinham bloqueado o curso, né? O meio acadêmico faz muita pressão sobre astrologia como uma coisa não científica, né? Então, não incorpora a astrologia dentro da ciência vigente. Eu tenho algumas concordâncias e muitas discordâncias, né? Mas tem algumas razões para que eles não façam isso e algumas delas eu entendo. Mas, por outro lado, tempos depois, quando eu estava terminando meu doutorado, eu fui convidado pela diretoria lá da Cândido Mendes para montar um curso, uma formação em astrologia em nível de graduação. E isso, eu estava participando como diretor técnico do Sindicato dos Astrólogos do Rio de Janeiro, né, o SINARJ, e a presidente era a Márcia Mata. Então nós nos unimos, pegamos o currículo da Astrociência, que é uma escola fabulosa, muito famosa também aqui no Rio de Janeiro, e pegamos um currículo que eu também tinha da escola astroletiva, que eu tinha junto com o Fernando Fernandes. E depois nós terminamos, a Astrociência já tinha acabado fazia muitos anos. Mas eu também não tinha mais condições de levar a cabo a astroletiva, né? Então nós juntamos o que a gente podia juntar, fizemos a coisa com base no currículo referencial de astrologia para o Brasil, que houve um consenso entre vários astrólogos, entre várias reuniões, tipo, foi a RNA, que era a Rede Nacional de Astrologia, a CNA, que existe até hoje, que é a Central Nacional, e o próprio SINARJ, SARJ. Então essas organizações todas fizeram o currículo referencial. Aí eu e a Márcia montamos esse curso e aquilo foi para votação e para discussão lá dentro do diretório acadêmico, né? E então aquela proibição vem, proibição vai, resistência vem, resistência vai. A diretora, que era a Ariana, pegou e vai fazer. Ela foi minha aluna, né? Foi minha cliente e tal. E ela, não, vai fazer e pronto. Aí o que eles acordaram? Que ia ser um curso de extensão. A certificação ficou como extensão, nós tivemos que diminuir o tamanho do curso, porque ele tinha quase 4 anos, praticamente 4 anos. Então ele ficou com 1 ano e meio de capacitação e 1 ano e meio de especialização, só com disciplina barra pesada para quem já estava bem preparado, né? Então deu 3 anos e como o pessoal procurava mais, dava mais que 3 anos. Então levamos para Cândido Mendes, ficamos aí, formamos pessoas que durante 3 anos mesmo, 3 turmas de uma vez. Depois, por diversas contingências econômicas, políticas, sociais, etc., tivemos que encerrar o curso. Mas atualmente, por causa do meu vínculo acadêmico indireto, porque eu já dei aula em um monte de universidade, mas e não era de astrologia, era de arte, de história, de opção de coisa, de semiótica. E então atualmente eu tenho sido muito convidado e participo agora também do núcleo do Rio de Janeiro da URSI, que é a Universidade Rose-Croix Internacional, que é sensacional. Tem um pessoal que faz pesquisas aí históricas ou de física mesmo, né? De física, de história, de sociologia, de pedagogia. O pessoal de história tem medievalistas, egiptologistas como Júlio Gralha, o Adílio Marques, que é medievalista também. Então tem muita gente boa trabalhando isso no Brasil inteiro. Então a gente convida gente que faz essas pesquisas que beiram
o esoterismo, as ordens iniciáticas, né, esoterismo tudo, né, mas ordens iniciáticas, a astrologia ela permeia tudo, né, então eu acabo sendo, trabalhando o tempo todo, né, tô o tempo todo lá junto com ele, então participo disso aí. Aí vou para Unipaz, especialmente lá em Santa Catarina, lá em Floripa, junto com a Daniela Rossi, que é um amor de pessoa também, uma querida ela. E que aqui com ela eu divido aquele trabalho de viagens, né? Que a gente vai com grupos de pessoas Ah, que legal. para sítios arqueológicos, dá aula diante dos sítios, das obras de arte, faz Nossa, meditações, faz trabalhos de vivência. E agora a gente vai para Inglaterra e para Escócia, né? que demais. E Você esteve em Portugal agora há pouco, né? aí eu fui sozinho, fui em Portugal. Aí eu fiz uma trilha que era uma viagem que era para fazer em dupla com o Adílio e com um grupo, né? Só que aí não teve quórum suficiente, aí não rolou. Então eu fui, como eu aproveitei meu tempo livre e fui, eu fui pros locais todos, né? E fiz um monte de anotação, estudei pra caramba, né? Foi assim uma peregrinação que eu fiz no fim das contas. Que legal. Então o meu vínculo com a universidade e a astrologia está assim, eu tô sempre inserindo a astrologia no meio acadêmico por convite agora, né? Mas você tem essa ambição? Você acha que é possível o MEC aprovar a astrologia para ser um curso superior como outro qualquer? Não, né? É meio difícil. Exato. Olha, isso é uma coisa bacana, até que seria, sabe que seria bom também a gente convidar o pessoal da Academia Celeste, né? Que é um papo bom, porque que só tem cabeção ali, né? Cabeção igual a gente que gosta de estudar, gosta de pesquisar. A Cristina de Amorim Machado, o José Celório, o Edil Carvalho. Esse pessoal é muito bom e está fazendo mestrado, doutorado, tudo falando de temas astrológicos. Tem muita coisa de astrologia, inclusive com bolsa da CAPES, bolsa do CNPq, É mesmo? em Que nível de legal. mestrado, doutorado e pós-doc. Tá? Eu vou até fazer, estou até bolando aqui o meu pós-doc também, que provavelmente eu vou fazer com algo de Portugal. Vamos Mas falar dele. mas Muito eles doutorado. são maravilhosos, porque o que que a gente, muitos anos atrás, a gente discutia sobre isso, né? A gente se reunia, conversava sobre essa coisa, mas a astrologia, para ser reconhecida, aí o Carlinhos Fini também, né? Que é outro que é uma cabeça pensante, refinada, né? Ah, a gente discutia sobre o status da astrologia diante da ciência vigente, né? Porque a astrologia, para ser considerada ciência, a ciência vigente ela teria que mudar totalmente o paradigma de toda a estruturação do que é ciência hoje. E até onde se tem notícia, a astrologia que a gente usa, mesmo a contemporânea, cheia de teorias que supostamente embasariam o funcionamento dela, como o campo mórfico, o universo holográfico, sincronicidade, tudo isso é bastante contestável, né? E fora que o discurso astrológico, em sua grande maioria, eu acho que eu vou ser assassinado depois que eu falar isso, né? O discurso astrológico, em sua esmagadora maioria, pelo menos o que é muito divulgado, é muito vago. E eu posso dizer isso com segurança. Eu não sou o único que pensa assim. Batendo papo com o Carlos Fini, o Fini ele é uma criatura muito rigorosa, né? Ele tem um trabalho científico mesmo, com estudo com física quântica, com estudo. Ele tem uma parceria com um centro de pesquisa em Curitiba, se não me engano, que é. Eu não sei que lugar do Paraná, eu acho que é em Curitiba. Mas que eles fazem pesquisas cosmológicas espetaculares, mexem com acelerador de partícula, tudo. E ele fala a mesma coisa, assim, o saber astrológico, quando é passado a público, sai muito vago. Então, se eu fosse um cara cético que não tivesse a experiência de fazer, de manipular os símbolos astrológicos, eu também ficaria muito refratário. É um problema, né? Assim, embora eu saiba que não, eu estou vendo que funciona, mas também quanto tempo eu levei para poder averiguar aquilo, Exato. né? As pessoas que vão muitas vezes criticar a astrologia, como é que eu vou tirar a razão delas, né? Se o discurso que vem na mão de todo mundo é o mais vago possível. Ah, a lua hoje está em Libra, vai ser lindo, você vai arrumar um namorado. Pô, quantas pessoas não arrumam um namorado quando a lua está em Libra? 99% da população do mundo, né? Então não é assim, né? Ah, então, até a ciência vigente, até o meio acadêmico, assim, admitir a astrologia
como uso, como prática, como técnica, ou um saber válido, olha, nós vamos ter que comer muito feijão para chegar lá. Isso se o paradigma científico começar a adotar. Temos o sistema transdisciplinar, com a teoria da complexidade, que é uma abertura para isso, que é um diálogo, pelo menos. O que eu vejo assim, de abertura para valer no meio acadêmico, tirando os preconceituosos, que tem a ciência e tem a ciência babaca, né? Que tem o cara que fala assim, isso é pseudociência, eu não quero nem discutir. Ah, isso não tem vigência. Isso não tem vigência, esquece. Não tem vigência, talvez, para a ciência de hoje, mas lá na Idade Média, na Idade Moderna, no século XVI, XVII, até XVIII em Portugal, tinha vigência pra caramba. Então você vai explicar a realidade, um entrecruzamento complexo da realidade toda, naquelas épocas ali, sem utilizar a astrologia, descartando aquilo como se não fosse nada? Ah, meu filho, está faltando pedaço. Entendeu? Então, no meio histórico, sociológico, aqui no Rio ainda é um pouquinho refratário, mas São Paulo, Curitiba, Florianópolis, talvez até Porto Alegre, eu sei que tem uma abertura, e abertura boa de gente. A PUC de São Paulo, por exemplo, estuda metafísica direto, teurgia, vai estudar os antigos, os helênicos. É muito bom. Então, essa abertura a astrologia tem. Entendi. Você tem um filho, não é isso? Tem um filho, né? Como é que, quando o seu filho nasceu, você já era astrólogo? Já. Eu sou astrólogo profissional mesmo desde 88. Estou apanhando desde 88. Não aprendi. Não aprendi ainda. A gente nunca aprende, está sempre aprendendo. Então, Carlos, como é que foi e como é que é ser um astrólogo pai, ser um pai astrólogo? Pô, legal essa pergunta aqui. Deixa eu elaborar aqui um pouquinho, que é o seguinte. O primeiro ato como pai astrólogo foi estar no parto, filmando, chorando feito um idiota e anotando o horário que o moleque respirou. Foi a primeira coisa que eu fiz. E aí ele saiu, né? Eu apertei algum botão errado na câmera, que a câmera ficou em imagem dupla, eu comecei a chorar e anotei o horário ali, né? E foi então eu comecei a estudar o mapa dele, aprendi um monte de coisa só vendo ele crescer, né? E vendo ele vendo a vida dele acontecendo. E pode-se dizer que ele está me ensinando muito mais do que eu ensino a ele, né? Então, agora, ele pede o tempo todo para eu fazer o mapa dele. Eu falo, pô. Aí eu dou uns pareceres assim para ele, pô, mas tu não dá consulta assim, né? Mas é que para a família é muito difícil, né? Muito. Não sai igual, né? Eu fico tendencioso, eu quero só que a pessoa se dê bem o tempo todo, aí a gente quer ver só florido, né? Mas eu vejo, às vezes tem uns problemas ali, eu falo, né? Tem um negócio pontual aqui, você vai ter que tratar isso, cuidado com não sei o que e tal, mas é sempre muito pequeno o discurso, né? Até porque também não quero interferir muito. Mas é legal o que ele me relata, que isso também é muito interessante, por isso que eu gostei da questão. Ele me relata que ele vai para a escola e no comecinho, né, quando ele era muito criancinho, eu falo para ele, não fala para os seus coleguinhas não que eu sou astrólogo, porque tinha aquele preconceito, né? Então, eu moro num bairro que é muito conservador e os pais, ele tinha uma namorada aí outro dia, que ela queria fazer mapa. Aí foi fazer mapa, marquei a consulta, o pai dela falou, você vai fazer o quê? Vai na casa do teu namorado para fazer o quê? Não, eu vou fazer uma consulta de astrologia. O pai dela, o quê? Astrologia? Francamente. Assim. Mas aí o meu filho fala que os colegas dele são meus fãs, né? Que vão ver vídeo, vão ler texto. Caraca, o pai dele é astrólogo, não sei o quê. E aí ele fica fazendo o mapa da galera. Ele fica lendo as coisas pra galera, né? Ele é inteligente pra caramba, geminiano, né? Rápido, né? Então pega tudo fácil, explica uma coisa uma vez, ele já entendeu. Então, essa é uma experiência assim bem interessante com ele, né? Fora que ele é um baita de um nerd igual a mim, né? Ele é mais nerd do que eu, né? E olha, os dois gostam de super-herói. Ele é mais otaku, né? Mais japonês, né? Então, mas os dois gostam de super-herói, gostam de desenhar, de quadrinhos, de cinema. Então...
Deixa eu te mostrar aqui então. Vê se dá pra ver. Ah, eu tenho. Quando eu estava fazendo tese, eu comprei isso aí para poder trabalhar. Minha tese foi sobre ele. É isso, quando eu fui ver a sua tese de doutorado, eu falei, caramba, cara, olha só sobre o que o Carlos escreveu. Ah, Alan Moore é muito bom. O Alan Moore é uma figura muito estranha. Ele é excêntrico. Imagina uma pessoa excêntrica, mas imagina e multiplica isso para a enésima potência. É o Alan Moore. Ele não é só pela cara dele, não. Pela cartola e por aquele sobretudo bege de sofá que ele usa, né? E aquela bengala do Glycon, né? Com aquela cobra com a cabeça de leão, né? Mas não é só por isso, porque ele estava dando uma série de entrevistas para um monte de gente, aí eu estava fazendo doutorado, eu tentei me comunicar com ele de tudo quanto foi jeito. Falei com a filha dele, com o genro dele, falei com um dos caras que publica, né, na Avatar Press. Todo mundo foi super gentil comigo, mas o cara se recusou terminantemente. E nisso eu já estava em Londres. Eu ia para Northampton, onde ele mora, para entrevistar ele. Ele se recusou. Aí eu falei, pô, já gastei dinheiro, já estou aqui. Quer saber de uma coisa? Eu vou percorrer aquele pentagrama do Jack o Estripador da série do Inferno, né? Que ele escreveu também. Legal, cara. Rapaz, é legal demais você fazer isso. É muito legal. Mas ele se recusou terminantemente. Ele botou um vídeo, eu não sei, assim, não deve ter sido motivado por mim, porque ele era muito procurado, mas foi curioso que depois de eu ter feito uma sequência de contatos numa semana, ele gravou um vídeo e colocou num canal aí, que ele queria que, se alguém quisesse entrevistar ele, que tinha que tirar dinheiro do bolso porque ele queria financiar a escultura de uma estátua para o Harvey Picker. Sabe quem é esse cara? Não. O Harvey Picker era um autor de quadrinho norte-americano, underground, que tinha uma parceria com o Robert Crumb, aquele que fazia aqueles... que é autor do Gênesis, né? E ele era muito bom. Ele fazia o anti-herói americano. Tem até um filme, Anti-Herói Americano, e que o cara está representando o Harvey, né? Então ele queria fazer uma homenagem para o Harvey Picker. Então ele falou que quem quisesse me entrevistar vai ter que pagar, porque não sei o quê. Eu falei, vai a merda, não vou fazer. Até saiu assim mesmo, então tá bom. Ganhou o prêmio a tese. Pô. O que você quis escrever, o que você quis passar ali nessa tese de doutorado, né, que é o reencantamento do mundo em quadrinhos. E, gente, eu vou deixar o link aqui embaixo, que o Carlos disponibilizou toda ela, né, gratuitamente, pra gente baixar e pra gente ler. Como eu descobri hoje, ainda não deu tempo de ler, mas eu quero ler. O que você quis dizer ali? Vai ser uma honra que todo mundo lê, muito bom. O reencantamento do mundo é uma corruptela do desencantamento do mundo do Max Weber, que ele vai trabalhar... Primeiro eu vou tentar resumir não virginianamente, senão não acaba nunca mais hoje. Assim, o Max Weber ele chamou de desencantamento do mundo o processo decorrente da Revolução Científica, que não houve uma revolução científica focada numa determinada época, e nem aquelas pessoas que se atribuem participarem da revolução científica sabiam que estavam promovendo uma revolução científica. Não se chamava nem de ciência, né? A ciência não era chamada de ciência naquela época, que era o século XVII, 1600, alguma coisa, né? Então, o processo da revolução científica vem do século XVII até metade do século XIX, né, que vai gerar depois o positivismo, o cientificismo. E nisso, esse desencantamento, você pega tudo aquilo que é pré-moderno, que é medieval, que é antigo, né, que é helenístico, que é sumeriano, mesopotâmico e tal, e relega a condição de inválido, magia e tal. Então se atribui o fato de que o homem moderno ele não vai explicar um acidente de trânsito por causas metafísicas, mas sim porque houve uma irresponsabilidade da prefeitura no buraco que não foi tapado. Que essa explicação é bastante plausível e muito correta, né? Havemos de convir que ela é muito boa, né? Ela funciona. Mas no processo de reencantamento do mundo, eu vou chegar até o final do século XVIII e início do século XIX com o desenvolvimento das organizações iniciáticas. Começa com a Sociedade Teosófica, depois com o advento da Ordem Hermética da Golden Dawn, a Aurora Dourada, com as ordens cabalísticas do Papi, né, do Papus, e várias outras que vão trazer de volta. Tem o Crowley, por exemplo, tem um papel fundamental. A Prometeia, que é o alicerce da tese, né, a obra dele, Prometeia, Promethea, como eles chamam,
É, o Crowley é uma figura fundamental. Então, quando ocorre esse reencantamento, isso aqui se chama reencantamento do mundo, porque você vai desafiar com metodologia científica. O que as ordens iniciáticas faziam? Usavam a mesma metodologia científica usada no século XIX para tentar comprovar, para tentar demonstrar com processos que pudessem ser repetidos metodologicamente aquilo que estava sendo desligado do meio científico, né? Então, nesse reencantamento, a astrologia entra, o simbolismo do tarô, as mitologias comparadas, todo o processo iniciático, né, tudo aquilo que você vai trazer de volta os mistérios órficos, né? Então, a proposta da tese é demonstrar que nunca houve um desencantamento total e que o reencantamento ele fica dialogando de modo complexo, transdisciplinar com os novos paradigmas. Não sei se eu consegui resumir direitinho, mas basicamente isso. Show de bola, hein? Pô, que legal, ficou bom o resumo. Agora, beleza, me atraiu ainda mais para ler. Tem algum atendimento que você já fez que foi mais marcante, né? Atendimento em astrologia. Eu lembro que você contou aquela história, né? Que você foi ler as previsões lá de uma pessoa, que você estava lá no escritório, lá tudo ali, e você falando da Lua progredida com Vênus, e que esse é um aspecto que tem de até receber flores, né? E no exato momento que você estava fazendo a consulta para ela, ela recebeu flores. Isso, exatamente. Mas tem algum atendimento que te marcou mais ou impactou mais o seu cliente, que sempre está na sua memória, assim, seja engraçado assim, ou seja comovente? Poxa, tem muitos. Tem uns assustadores. Os assustadores são os piores, né? Que tem uma que eu uso até de exemplo, como eu nunca vou revelar o nome dela. Aliás, eu nem lembro o nome dela, eu só chamo ela de Diabo no Corpo. Porque ela chegou bêbada, doidona na consulta, fedendo, né? Cheirando mal. Não sei o que ela tinha. Eu sei que era um cheiro de bebida muito forte, cigarro muito forte, não sei se estava drogado. Mas a mulher estava louca de pedra, devia estar muito doente a pessoa, né? E ela queria, porque primeiro ela no telefone, eu tinha falado que eu ia atrasar 5 minutos, porque eu estava pegando um trânsito muito grande para chegar, mas que em 5 minutos eu estaria lá. Aí ela, que não sei o que, não tô aqui para esperar nada. Eu falei, então tá, tchau. Dei a meia volta e fui embora. Daqui a pouco ela me liga de novo pedindo pelo amor de Deus pela consulta. Eu falei, tá bom, né? Aí entra o Mercúrio em Peixe, né? Tadinha, vou lá, né? Então, aí fui lá e cheguei na consulta. A criatura estava com aquele aspecto estranho, né? Sentei ali. Aí, meu mapa é ruim. Eu falei, não existe mapa ruim e tal. E a mulher queria discutir comigo porque ela achava que o mapa dela era ruim. Eu falei, mas vem cá, tua vida foi boa, você passou por isso aqui, você deve ter viajado muito. Eu vivi na Itália, mas foi um inferno. Eu falei, pô, quisera eu viver na Itália um tempo, né? Uma coisa boa, comer muita pizza, né? Beber muito vinho, né? Ver muita coisa bonita. Não, porque minha vida é assim, minha vida é assada. Eu falei, não, tem percalços, mas não existe mapa ruim. O mesmo percalço que você enfrenta aqui, eu mesmo posso enfrentar. Aí ela, o seguinte, quer saber? Fora desse negócio de signo. Diz aí, meu mapa não é ruim? Eu fiquei assim, hã? Entendi nada. Aí como eu falei, olha, não sei se eu vou conseguir te ajudar. Ela pegou o dinheiro, assim, amassou e jogou assim em mim. Aí saiu. Isso foi uma experiência assim desagradável, né? Ainda bem que ela nunca mais voltou. E outras espetaculares, assim, tem várias, né? De coisas com feedbacks incríveis, da pessoa falar assim, você falou que eu poderia ficar grávida, eu achei que você estava inventando ideia, estava bagunçando coreto, não tinha nada a ver com nada. Aí, isso ela falando ainda pelo telefone. Aí quando chega, tá ela grávida. Ela chega para a segunda consulta, ela estava grávida, já com barrigão. Que legal. Outros coisas assim que a gente fica surpreso, né? Que eu estava dando aula sobre isso, sobre o Quiron tá em pontos cruciais do mapa e deixar uma marca no corpo bastante visível, sobretudo se for no ascendente. E eu ia atender um cara que estava com Quiron na casa 1, né? Eu falei, esse cara deve ter uma cicatriz visível, talvez no rosto. Aí o cara chega, ele estava de costas para mim, a porta estava aberta, conversando com a recepcionista. Daqui a pouco ele vira, quando ele vira, ele não tinha um olho, ele tinha um tapa-olho aqui. Aí eu falei, nossa, né? E ele contou, né, que ele era policial, ele era capitão do exército, e foi defender um amigo que estava sendo assaltado, levou um tiro, perdeu o olho.
Então essas coisas assim são marcantes, né? Tem as coisas bacanas da pessoa que... Isso aí é gratificante, né? A gente recebeu o feedback da pessoa que ia fazer um investimento pesadíssimo nas ações da Petrobras, se não me engano. Uma época em que a Petrobras estava bem, né? Estava crescendo, a beça, o cara pegar toda a grana dele e colocar lá. Eu quero botar minha grana aqui. Eu falei, rapaz, olha só, não faz isso não. Faz, pelo amor de Deus, faz uma coisa assim bem segura, bem boba. Bem boba. Aí comprar imóvel dá? Comprar imóvel dá, mas não bota em ação, não faz investimento de risco não, você vai se dar mal. O cara não fez nada, depois ele alugou, comprou uns terrenos, né? Não deu 2 meses a Petrobras, né? O cara me telefonou, Carlos, você salvou minha vida. Falei, pô, você acabou de salvar a minha, porque eu tava com medo, né, também. É uma responsabilidade muito grande, né, Carlos? Atender e fazer esses tipos de previsão. Quanto mais a gente vai dominando, mais vai vindo mais desafios com clientes que vão demandando situações mais difíceis, né? É isso, com saúde também. Agora mesmo, semana passada, uma pessoa falar, poxa, muito obrigado, você mudou a vida. Eu falei, mas eu nem lembrava da pessoa, né? É muita gente. Aí eu falei, mas o que será que eu fiz? Aí a pessoa que conhecia ela, que tinha me indicado, falei, essa aqui é a fulana que você atendeu na época tal, que você falou que era pro marido dela ir pro médico, que estava com potencial de problema de saúde. O cara detectou um câncer ainda no começo. Aí conseguiu tratar, né? Conseguiu se livrar. Eu falei, né? Que sensação boa, né? Que coisa legal, né? Cumprir a missão, né? Que legal. Pô, fantástico isso. E tem, né, por mais que eu tenha visto lá o seu curso de técnicas integradas, que você pega, né, progressão, revolução solar, trânsito, muitas vezes a horário do atendimento, tem uma que você prefere usar mais ou você usa sempre essas para o atendimento? Eu uso tudo, eu gosto de fazer a síntese mesmo. Eu não dou predileção para uma nem para outra. É que a mais fácil de usar, por causa do computador, é o trânsito, né? Você mete o trânsito ali, só ficar comparando uma coisa com a outra é rapidinho. Então, é assim, eu uso mais frequentemente o trânsito por causa disso, mas só por causa da facilidade. Mas na hora de atender a união das 4, né? Que é a horária, o trânsito, o retorno solar e a progressão secundária, sobretudo, né? E eu gosto também de inserir as estrelas fixas, quando eu quero ver uma complexidade a mais, né? Eu vou procurar estrelas fixas, porque, pô, dá uma... Ela é muito literal, né? Uma coisa muito literal, ajuda a beça. Na horária que você trabalha, é mais nesse tipo de ver quando que a pessoa chegou, o momento da consulta, ou mais se ela te pergunta algo e você olha na horária, ou... As duas coisas, né? Normalmente, já antecipando... Porque esse negócio da horária, na hora que a gente começa a falar, né, na consulta, é um fenômeno extraordinário, né? Porque às vezes a pessoa não abriu a boca, mas você já está descrevendo o que ela trouxe, né? Acontece de você começar a descrever uma coisa que ela fala, não, mas eu não vim saber isso. Mas aquela coisa ali é crucial, se mostra crucial na semana, ao longo da semana, né? Então é bom que você descreva, né? Mas aquilo ali já te ajuda a fazer a leitura até do mapa natal, porque você tem uma introdução. Então é um gatilho para o raciocínio também. Além de ser já uma baita de uma leitura, né? Ainda é um gatilho do raciocínio para você juntar os pedacinhos ali, os caquinhos, e fazer o mosaico, né? Eu gosto de fazer então no começo, mas quando a pessoa pergunta algo, vamos supor, está lá no final da consulta, eu quero saber disso aqui, aí eu olho para o mapa da hora, não me parece responder, né? Sempre responde, mas às vezes dá tilt, aí eu abro outro, eu calculo outro, aí, tá respondendo isso com relação a este assunto, né? Ou quando a pessoa quer fazer exclusivamente a horária, aí marca só a consulta da horária, aí fecho só com aquilo ali. Na previsão mensal, você se norteia mais por todas elas mesmo ou pela aquela progressão do ascendente da Revolução Solar que você ensinou pra gente? É por todas também, mas o retorno solar é bem visível, né? Bem objetivo, né? Ele é mais fácil. Então, por exemplo, eu vou combinar, eu pego o retorno solar e falo assim, ó, isso aqui já está acontecendo, você já está com o retorno acontecendo. Vai ter um pico de intensidade no mês tal quando essa casa e esses planetas aqui forem ativados pelo ascendente andando, né? Vai ter aquele passo do ascendente. Deixa eu ver se tem alguma reiteração em outra técnica. Aí eu vou lá catar o calendário, né, com a tabelinha de tempo. Tá batendo na mesma época, ó. É cabal isso aí, né? Isso é impressionante. Isso é muito legal.
Então é assim que eu procedo normalmente. Qual que é mais prazeroso para você? Ensinar astrologia ou ler um mapa astral numa consulta? Eu gosto das duas coisas, mas ensinar é muito bom, né? Né? Dar aula é muito bom porque você aprende, né? É Exatamente. legal pra caramba, porque enquanto você está fazendo, você está botando tudo que você aprendeu para fora, alguém faz uma pergunta tipo, dá para colocar trânsito em cima do mapa composto? Aí você fala, epa, peraí. Ih, rapaz, funciona isso, né? Aí você começa a pesquisar, a cabeça parece que, né, liga o mode on, né? Funciona. Então você está aprendendo o tempo todo enquanto está dando aula, é gostoso demais, a interação é boa demais, né? É muito bom. Show demais. É a última pergunta. Eu vivo, né, não sei se você ainda continua recebendo essas perguntinhas chatas de o meu signo combina com tal signo, isso irrita. Mas tem uma que me irrita mais, eu queria saber sua reação em relação a essa pergunta. Se eu coloco previsão lá, né, eu tenho o horóscopo diário que eu coloco lá, não para cada signo, mas falando da lua, dos aspectos de cada dia. E aí muita gente vem, hoje eu não vou fazer nada, hoje eu vou ficar enfurnado dentro de casa, ou quase todo dia eu recebo a pergunta, quando que isso vai passar, Yubi? Nossa, mas me dá uma raiva, porque, tipo assim, o trânsito de Saturno lá na época, em Escorpião, lá na época da Dilma e do Aécio, passou, mas a partir dali abriu a caixa de Pandora e a merda de cada um de nós, de ódio, de extremismo, veio à tona. Depois com Júpiter em Escorpião, na época do Bolsonaro, né, contra Haddad PT, também trouxe mais ainda esse exagero jupiteriano dos extremismos ali da merda das nossas melecas. Aquela sombra os bons moços, todos ficaram mal, né? Todos viraram bad guys, né? Todo mundo. Mas não teve um, não salvou nenhuma pessoa, nem eu, nem você, né? Ninguém ficou bonzinho, né? Ninguém. Não tem como não entrar nessa vibe do ódio, do extremismo e tudo mais. E aí eu te pergunto, como você responderia para essa pessoa que fala, Carlos, por favor, me diga, quando que esse trânsito vai passar? É assim, eu ia até além, né? Por exemplo, eu tive um vídeo aí sobre o eclipse do dia 2 de julho. Esse eclipse vai fazer o que comigo? Esse Mercúrio retrógrado vai fazer o que no meu mapa? Como é que funciona no meu mapa? Eu costumo responder, olha, a melhor coisa a fazer quando é assim, que você quer uma coisa tão individual, procurar um astrólogo da sua preferência, né, alguém com quem você se identifique, e marcar um atendimento, porque ele vai precisar de tempo e de um olhar muito acurado. Qualquer coisa que eu responder aqui agora vai ser meio precário e eu posso te orientar errado. Então, às vezes eu dou assim isso aqui costuma ser assim, mas é melhor você olhar o correto mesmo, o total, porque se você seguir isso aqui ipsis literis, né, a risca, você pode ir para um rumo errado, né? E isso é uma coisa que me incomoda muito na astrologia superficial, de internet, antigamente era de revista, de jornal, né? Aquela coisa muito superficial que o pessoal tomava um número muito pequeno de variáveis, uma variável, o Sol, né? Uma outra variável, só 2 ou 3 variáveis, para dizer um negócio complicado, que tinha que ter uma responsabilidade enorme. Isso me preocupa muito, né? Então, eu sempre recomendo que faça um mapa. Agora, às vezes fica irritante que você acaba de dizer, né? Olha, é melhor fazer não sei o quê, a resposta está ali no minuto tal, e a pessoa vai e te pergunta de novo aquela coisa. Mas não tem o que fazer, Yubi, nem adianta, porque às vezes a pessoa passou direto, ela está ansiosa, ela quer se comunicar, porque ela está vendo que ela gostou do teu trabalho, né? Ela fica emocional, né? Ela fica emotiva, emocionada com o que você disse, aí ela quer se comunicar com você. Então o ideal mesmo é a gente tentar responder na medida do possível, o melhor possível, né? Quando dá tempo, porque às vezes não dá. Pois é, porque eu sempre falo, cara, não adianta nada. Tá lá um aspecto da Lua ativando Plutão, por exemplo. Né? A Lua tem muitas vezes a ver com emoção, tem muitas vezes a ver com o lar, tá com o Plutão, então pode ser que coisas venham à tona e sejam algumas coisas meio sujas. Aí a pessoa fala, hoje eu não vou sair de casa. Só tem que dentro da casa dela pode o esgoto, né, entupir lá e aí não tem jeito de fugir. Isso aí é legal você falar, porque tem uma coisa que eu falo muito em aula, em vídeo, em texto, né? Eu espalho para tudo quanto é lado essa visão. O arbítrio da gente é isso aqui, ó.
Vou te mostrar o que é o arbítrio da gente. Pô, me mostra, quero saber. Tem esse papel aqui, o arbítrio da gente é esse pontinho aí que você está vendo. O papel é a realidade, o arbítrio é esse pontinho. É quase nada, mas faz uma diferença danada, né? Mas, então é assim, a realidade, as circunstâncias externas, o campo de experiência, as experiências periféricas, elas vão se impor, quer você queira, quer não, quer você esteja consciente, quer não esteja. O universo está pouco se lixando para o teu ego consciente, não quer nem saber, vai se impor. A diferença vai acontecer quando você chegar e falar assim, bom, essa coisa se impôs, o que eu faço com isso? Eu vou fazer alguma coisa com esse negócio. Como você, vou até usar a ilustração que você mesmo acabou de fazer. A pessoa vai ficar em casa, aí tem um negócio sujo que vem à tona, aí vem o esgoto, né? Bom, a realidade se impõe. A pessoa pode escolher lavar a porcaria, fechar o registro lá, né? Fechar o ralo. Ela pode escolher sair de casa correndo, ela pode escolher reclamar na polícia, reclamar não sei aonde, ela pode escolher chorar. Isso é o arbítrio dela. Mas a porcaria vai acontecer, então ela tem que enfrentar aquilo ali de qualquer jeito, em frente da melhor maneira, né? Aí é que entram as ferramentas comportamentais, que a gente tem mecanismos para poder lidar com realidades as melhores possíveis e as adversas. O arbítrio consiste nisso, vamos surfar na realidade, né? Maravilha. Pô, fechou com chave de ouro. Brigadaço, cara. Brigadão. Foi um prazeraço. Sou eu que te agradeço pela participação aí, mútua, né? No meu e no teu canal aí vai ser legal pra caramba isso aí. Papo bom. A gente tem que falar muito mais vezes. A gente tem que se encontrar e gravar uma outra dessa. Eu, você, Vanessa, tomando cerveja num boteco, né? Top demais. Quando eu for pro Rio, eu vou procurar vocês pra gente se encontrar. Tá legal, é isso aí, meu querido. Um abraço, eu vou deixar gravar aqui. Depois eu vou enviar, vou ver como é que a gente consegue editar essa coisa toda. Simone vai ter trabalho lá. Vai dar trabalho. Falou, um abração, cara. Obrigado, Tchau. tchau.